E hoje é o dia da gente conversar sobre a carteira de dividendos do canal. Carteira essa que nós criamos em agosto de 2023 com alguns pré-requisitos. Requisito número 1 é fazer aportes semanais, não importa o que aconteça. Requisitos número 2, aportar entre 50 e 100 reais por semana no máximo. Essa é uma métrica que não pode falhar, porque nós temos uma ambição agora para o final de 2025 bastante interessante, porque eu quero acumular mais ações, acumular fundos imobiliários, investir em renda fixa, crescer o patrimônio dessa carteira, pegar os dividendos que eu vou recebendo, reaportar em novas ações, reaportar em novos fundos imobiliários, e com isso a gente vai cada vez mais aumentando a nossa bolinha de neve conforme a gente já vem fazendo isso. Hoje nós estamos num cenário macroeconômico muito desafiador, desde o ano passado, 2024, agora a gente já inicia 2025 num cenário muito desafiador, mais pejorativo para as ações, para os fundos imobiliários, muito mais atrativo para a renda fixa, Tesouro IPCA, Tesouro Selic ou pré-fixado. Por quê? Dadas as incertezas fiscais aqui, das decisões econômicas que os nossos gestores do nosso país estão tomando, os investidores que antes estavam aqui estão muito temerosos, inclusive os investidores estrangeiros, aliado a essa temerosidade de se investir no Brasil, porque agora aqui está mais perigoso de investir, porque não temos certeza fiscal. Lá fora, o dólar está se valorizando, o Bitcoin se valorizou muito, as outras criptos também, e as ações americanas tiveram uma elevação na sua rentabilidade de maneira avassaladora. Então o investidor, olha, eu vou investir num país mediano com incerteza fiscal, ou eu vou investir num dos países mais seguros do mundo e conseguir minha rentabilidade em excelentes empresas. É claro que particularmente ele vai migrar lá para os Estados Unidos. Com isso sobra o que para nós? Sobra que as ações caem, os fundos imobiliários caem ainda mais, os fiagros caem, mas para gente que somos investidores aqui pequenos, que estamos estudando todos os dias aqui no canal, porque todo dia tem vídeo de um tema diferente sobre investimentos em renda variável, a gente vai criando pequenas certezas ou certificações de que as empresas que nós estamos investindo, elas continuam dando lucro, os fundos imobiliários que a gente investe são fundos idôneos de boas gestoras, e são... na verdade, eles estão sofrendo isso sistematicamente por uma questão mais macroeconômica, porque ou ao contrário, se fosse uma própria ingerência assim, do próprio fundo, ou se a empresa estivesse perdendo ali os seus fundamentos. Tá? E com o passar dos meses, de agora para frente, 2025, vai continuar sendo desafiador, porque nós temos a perspectiva da elevação da nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Tá? Com isso também temos a propensão da elevação do nosso IPCA ou também dos títulos do governo indexados à inflação, o Tesouro IPCA+, ou pré-fixado também, forçando o quê? Como os investidores estrangeiros ou investidores de forma geral tiraram o dinheiro da renda variável e jogaram para fora do país, é um jeito de financiar o próprio crescimento do país, o governo ficar emitindo cada vez mais esses títulos de dívidas. E como o país hoje ele tem um risco fiscal mais exagerado do que estava, ou seja, mais perigoso de investir, a economia aqui brasileira ela tem que jogar um juros mais atrativo para que o investidor volte com esse dinheiro, para que o real se valorize e para que a nossa inflação dê uma controlada também. Só que não está dando muito certo, porque cada vez mais a emissão desses títulos públicos, desse Tesouro IPCA+, que você compra, o governo capta esse dinheiro e aquece o motor financeiro do país. Com isso nós temos uma inflação maior, porque esse aquecimento é dado a gastos governamentais que não são relativamente um gasto que vai aumentar ali a produção, a exportação, o consumo do brasileiro médio. Então toda essa incerteza e essa ingestão faz com que os investidores fiquem mais temerosos ou que eles peguem o dinheiro da renda variável e coloquem em renda fixa. A gente pode perceber isso brevemente antes de entrar na carteira do canal, quando a gente analisa o documento da atuação do Banco Central no Brasil, feito pelo nosso querido Roberto Campos Neto, que ele explica brevemente por que os juros são tão altos, ou por que o Brasil vem aumentando a taxa Selic, por que o Brasil vem com esse risco fiscal, por que o Brasil tem que pagar um seguro sobre a sua
dívida muito mais cara do que os outros países? Nós vamos falar sobre isso aqui brevemente. A gente vai entender, primeiro, a taxa de recuperação de crédito muito baixa, a dívida bruta muito alta e o crédito subsidiado também de forma exagerada quando nós comparamos a cada um dos países aqui da América Latina. Então, passando pelos pontos mais básicos, o Brasil é um dos países que tem a taxa de recuperação de crédito uma das mais elevadas do mundo e até inclusive aqui da América Latina. Por quê? Que para cada R$1 que se empresta, as instituições financeiras de forma geral só tem garantia de recebimento em torno de 18 centavos. Então o que a instituição faz? Ela aumenta muito os juros para que esse juros seja capaz de suprir aqueles devedores que não arcaram com o pagamento das dívidas, ou seja, algumas pessoas que pagam certinho, elas acabam o quê? Pagando muito mais para aquelas pessoas que são inadimplentes. Então essa taxa de recuperação de crédito muito baixa, ela obriga necessariamente, por esse risco de emprestar o dinheiro, a ficar completamente muito mais alta. E já o endividamento do país, nós temos que o quê? O Brasil ele é um dos países mais endividados em relação à sua dívida PIB. Então, com isso, pessoal, há um maior risco de crédito do Brasil, que força a oferecer os títulos públicos com maior taxa de juros, para compensar esse risco fiscal que nós temos. Então, eu tenho que elevar mais os juros para trazer de volta os investidores, porque mesmo num país onde eu tenho possível um risco fiscal, o investidor vai olhar assim, tá, eu vou correr esse risco porque os juros é muito alto. Então, por isso que ele vem aumentando essas taxas de juros e com isso também, o lado negativo, ele que vem aumentando a sua dívida com relação ao nosso produto interno bruto e isso trava a economia e deixa o país mais endividado cada vez mais. O Brasil, ele é um dos países que mais paga os juros da sua dívida em todo o mundo. E outro ponto é o crédito direcionado, que é o crédito subsidiado, por exemplo, BNDES. 41% de todo o empréstimo fiscal, digamos assim, desses 41% que o país financia, eles não estão ali expostos a essa taxa que vai oscilando, o IPCA+, ou o CDI, ou a Selic, enfim, seja lá qual for. Então, com isso, grande parte dos tomadores de crédito via BNDES, ou seja, via financiamento subsidiado pelo governo, vem pagando uns juros de dívida muito baixinhos e acaba os que não estão dentro desse pacotinho do subsídio do governo ter que pagar uma dívida praticamente ali com juros dobrado para compensar essas questões, então não fica muito justo. E com essa incerteza fiscal, com essa dívida muito elevada, com crédito subsidiado, o Brasil tem o CDS, que é o Credit Default Swap, muito caro, ou seja, o seguro que ele tem por toda essa dívida que ele compra, porque afinal de contas o investidor estrangeiro ele vem olhar assim, tá, eu vou investir num país em que ele precisa me dar algum seguro para eu estar investindo aqui. Então o seguro do Brasil é mais caro por conta também das incertezas fiscais. Eu sei que é um tema muito complexo, eu tento trazer de maneira mais resumida para a gente não fazer um vídeo somente com essa temática. Então o que nós temos aqui? Por que os juros estão altos? Por que isso está se elevando? Porque os investidores estão saindo do país e porque também os nossos fundos imobiliários e ações vêm despencando, é porque a taxa de recuperação de crédito é muito baixa, por isso juros mais altos, dívida bruta cada vez maior, com isso o Credit Default Swap aumenta para arcar com esse seguro dessa dívida, tá? E o crédito direcionado também vai se elevando grandiosamente. Com isso nós temos que algumas empresas pagam juros dobrados por aquelas que são financiadas pelo próprio governo. Então isso causa incerteza fiscal dos investidores, eles não investem aqui no nosso país, as ações, fundos imobiliários caem. Mas aí que a gente entra na nossa carteira, porque nesse cenário onde a gente aproveita esse cenário macroeconômico pessimista, nós temos que, conforme eu já disse antes, as ações, as empresas, né, os fundos imobiliários que nós temos investido aqui, são empresas que têm demonstrado resultados contracíclicos, ou seja, com lucros crescentes, com receitas crescentes. É um momento interessante de, nesse pessimismo do mercado, você acumular cotas cada vez mais, acumular um número de ações cada vez maiores para você conseguir os seus dividendos futuros. E falando em dividendos futuros, eu já começo nessa tela aqui na nossa carteira do canal, já em janeiro de 2025, batendo aí a meta de dividendos, né? Ou seja, recorde de dividendos R$ 35
recebidos ou já provisionados para esse mês de janeiro de 2025. Provisionados durante o ano já tem R$ 43, e veja como vai crescendo isso, né? Eu comecei com 14, depois 119, agora no primeiro mês ali já pagando R$ 35, somando R$ 177,20 de dividendos. Então veja como os dividendos de agora para frente eles tendem a crescer muito mais, né? A gente pode perceber aqui que só esse mês aqui a gente vai receber dividendos de Alupar, do fundo imobiliário Gari 11, que está recente na carteira, do Banco ABC também, do MXRF, que é um outro fundo imobiliário, da Caixa Seguridade também. Mais para frente, em março, nós temos Klabin, Raizen e Mali Metal Leve em maio. Então, veja como é interessante esse crescimento dos seus dividendos anuais. E você fazendo isso cada vez mais, sendo resiliente com seus investimentos, você vai conseguir também receber cada vez mais dividendos, e isso garante uma graninha aí no futuro, né? A gente tem evoluído o nosso patrimônio aqui também, hoje fechando com R$ 5.229, crescimento escadinha aí, porque nós investimos toda semana R$ 50, de 50 a 100, sem falhar nenhuma vez, né? Então esse crescimento está bastante interessante. A rentabilidade da nossa carteira também, 14,25 desde o seu início, né? Ganhando do IDIV, perdendo um pouquinho do CDI pontualmente, né? Mas ganhando do Ibovespa, da inflação também, tá? Então uma carteira que está se mostrando aí bastante rentável, né? Na semana passada, nós estávamos expostos majoritariamente às ações, com 92%, 6% em fundos imobiliários e 1% em renda fixa. Agora já mudou um pouquinho pelos novos aportes. Já os fundos imobiliários estão compreendendo 8,3% da carteira e a renda fixa 1,9%. Então aumentou aí um pouquinho os fundos imobiliários. Eu fiz mais aportes, tá? Para quê? Porque eu quero uma carteira que este ano de 2025 me pague mais dividendos e dividendos crescentes, tá? Então, para eu pegar esses dividendos e comprar as ações que estão mais descontadas, que é o que vai acontecer no decorrer desse ano, acredito eu, né? Ações nós estamos na mesma ainda, tá? Divididos nos segmentos mais forçados a banco, energia elétrica, papel celulose, automóveis, siderurgia e seguradoras, que a gente compreende o que? Toda a ciclicidade da nossa economia geral, né? Disso, todos os bens aqui que todo mundo usa o tempo todo, nós estamos investindo nessas empresas, e essas empresas, como nós somos praticamente obrigados a ter bancos, pagar a conta de luz, consumir papéis, ter um automóvel, ter ferragens e metais para manter nossa construção pujante e ter um seguro, acaba que essas empresas elas são bem-vindas numa carteira de investimentos, lembrando que não é sugestão de investimento, tá? Então por isso que eu gosto de investir nela, por conta desse consumo cíclico, tá? Das nossas ações, nós estamos com 4.600 e alguma coisa aqui, tem 50 ações Banco do Brasil em primeiro lugar, depois Klabin, Alupar, venho aportando aos pouquinhos em Alupar, Banco ABC, a Mali Metal Leve é a mais nova, temos a Auren também com um belo desconto, né? Hoje custando R$ 8,50, sendo que meu preço médio é R$ 11,82, desvalorização de quase 30%, mas isso me garante um belo desconto se eu estivesse aportando em Auren, mas eu tenho outras prioridades no momento. Tem 40 ações de Gerdau e 20 ações de Caixa Seguridade. Para os fundos imobiliários, que a gente criou essa carteira recente, já diversificada, né, com um fundo de papel, um Fiagro, um fundo de shopping, um logística e varejo, nós estamos a mesma quantidade para todos eles, 12 cotinhas aí de cada, para já dar dividendos interessantes para a gente, e a gente pega esses dividendos e compra mais, né? Renda fixa, coloquei conforme sugestão de vocês, tá? 100zinho, né? Então vou aportando bem aos poucos aqui a renda fixa, vou deixar bem mais tranquila, não vou ficar aportando muito, porque nós estamos num cenário macroeconômico muito positivo para as ações e fundos imobiliários, então quero aproveitar esse momento. Depois que essas oportunidades mudarem a ciclicidade, a gente coloca aqui mais nessa renda fixa que serve para uma reserva de oportunidade para nós, tá? A gente tem uma meta robusta para 2025. Até dezembro eu quero chegar a R$ 10.000 de patrimônio e receber pelo menos R$ 600 de dividendos totais somados, né? Então essa é uma meta que eu acho bem interessante, bem pujante, né? A gente tem provisionado R$ 43, então falta ali R$ 550 para nós recebermos em dividendos ao longo dos anos. Gosto de usar esse gráficozinho aqui pessoal no Excel para acompanhar ali o recebimento dos dividendos. Isso me ajuda a eu me sentir mais motivado, né? Outro ponto também que eu uso para ficar mais motivado é que eu comparo um dividendo do ano com o ano posterior da mesma empresa. Igual aqui tem demarcado o Banco do Brasil,
em 2024 me pagou R$ 13. Só agora, nessa primeira distribuição, eu vou receber aqui em 2025 já R$ 21,90. Então veja, dividendos das mesmas empresas que vem crescendo cada vez mais. E a gente vai construindo aos poucos essa carteira de investimento. Eu sei que eu falei muita coisa nesse vídeo, né? Tá complicado a nossa situação macroeconômica. Eu quis trazer para você um pouquinho, um outro olhar mais diferente sobre essa questão ali do governamental, sobre essa crise fiscal, por que os investidores estão saindo, para que você entenda, mas não é isso que vai fazer os seus investimentos darem certo ou errado. Os investimentos vão dar certo ou errado. Você primeiro passo, o primeiro ponto, pessoal, é ter resiliência. Você tem que ter uma disciplina de investir. Por isso que eu escolhi um valor baixo, um valor pequeno, para que eu possa investir, você possa investir, todo mundo possa ser investidor, porque com esse valor baixo a gente garante toda semana ali construindo as escadinhas e isso vai motivando a gente cada vez mais a ser melhor, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo dessa semana. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa no sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia é um tema diferente aqui sobre investimentos. Você vai se tornar muito mais hábil nas suas decisões, beleza, pessoal? Deixa para mim aqui o seu comentário, tá? O que você está fazendo aí com a sua carteira, onde você tem aportado mais ações, fundos imobiliários, renda fixa. Deixa aqui no comentário que eu vou ficar feliz em ouvir o seu comentário. Clique no botão Seja Membro, ajude o canal a crescer, ajuda a me doar mais aqui por vocês, porque hoje mais um dia você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.